Então, hoje vamos fazer uma explicação aqui de um exercício que eu vou pedir para fazer na prática. A gente vai ser feito através do Workbench, tá? Então, o exercício consiste em, a partir de umas informações, como se fosse uma ficha médica, elaborar as tabelas que a gente diz normalizadas. Então, lembrando um pouco dos conceitos que a gente viu na aula passada, o principal é reduzir ao máximo, né, as redundâncias e inconsistências, né? O que são as redundâncias? Dados repetidos, informações repetidas. No exemplo da aula passada, foi dado um exemplo de nota fiscal, onde os dados da nota fiscal e dos itens da nota fiscal, eles vão se repetir à medida do tempo que novos clientes vão fazer e teria que repetir os dados do cliente. Cada venda teria que repetir os dados da mercadoria. Então, nesse sentido, a normalização se faz necessária e nós vamos fazer com esse exercício aqui, então, em relação aos dados de uma ficha médica. Onde a ficha médica eu tenho aqui alguns dados que são especificamente do paciente, tá? Outros que são especificamente da consulta e outros que são especificamente do médico, né? Então, desses dados aqui, eles vão ser normalizados. Aqui eu já estou dizendo para criar 3 tabelas, então fica mais fácil, né? Tem algumas regras que servem mais para identificar em relação das ligações entre as tabelas. Lembrando que as 3 tabelas elas têm que estar interligadas, né? Não todas com todas, mas tem que haver ligação entre elas, nem que seja de forma indireta. Não sei se vocês lembram, mas na aula que a gente fez com países e cidades, né, a gente tinha 3 tabelas, a estrutura é bem semelhante. Agora vamos fazer aqui com 3 tabelas também. Então, como eu falei, dados de paciente, consulta e de médico. Deve ser criado no Workbench. Então, tem que ser criado já com os nomes padronizados, que a gente diz que foi passado também algumas semanas atrás. Não pode ter acento, não pode ter espaço, não pode ter um cedilha. Então, é mais para a gente poder seguir um padrão de nomenclatura, tanto de tabela quanto de campos. E só lembrando que no Workbench a gente também precisa colocar o tipo de informação, o tipo do dado. Então, observe se o código do paciente vai ser inteiro, se vai ser varchar, se vai ser data, se vai ser decimal. Então, cada campo vai ter que ser colocado o seu respectivo tipo. Né? No Workbench, então, quando você faz um novo modelo, uma das coisas que tem que fazer, que eu sempre peço, é para você renomear o campo, o banco de dados, o nome dele em si. Tá? Então, aqui a gente, por padrão, ele sempre vai criar MyDB no Workbench. Então, peço sempre que renomeie. Aqui poderia ser ficha médica. Tá? É um exemplo. Então, ficha consulta. Então, é só um exemplo, né, de como pode ser feito aqui um nome de banco de dados. Então, você acaba diferenciando entre os próprios arquivos que vocês vão criando ao longo do tempo, para não ficar sempre com o mesmo banco de dados. Quando vai criar um novo... Não está aparecendo, Thales? Aqui não está? Mas para alguém está aparecendo? Em relação aqui aos campos, então, vamos ter que passar para o Workbench, separação. E no Workbench, aqui no modelo, eu vou ter que criar, igual a gente vinha fazendo, né? 3 tabelas, renomear as tabelas, colocar os campos. Aqui vocês vão identificar qual seria a chave primária de cada tabela e depois fazer as ligações, né? Lembrando que quando se faz ligação, você não precisa ficar repetindo os campos, né?
Então, o próprio campo aqui que você faz a ligação, ele cria automático e depois ele se torna chave estrangeira de uma da outra. Então, não vou fazer mais que isso, vou fazer mais em relação aqui à construção das tabelas, deixar o campo, os nomes dos campos para vocês, com os respectivos tipos. Só lembrando, utilizem aqui ao máximo aquele padrão de estrutura de nomes que eu citei, tanto para tabela quanto para nome de campos, né? E tentem observar essas colocações que eu deixei aqui no arquivo. Então, na atividade, eu vou postar o arquivo em anexo, tá? Esse daqui, e então vai ter que baixar ele, abrir para vocês poderem fazer aqui, tá? Não vou colocar toda a descrição lá na atividade. Depois, enviem normalmente o arquivo aqui do Workbench, como vocês fizeram na atividade anterior, e eu vou corrigindo aos poucos, à medida que vocês vão enviando, eu já vou corrigindo e fazendo a devolutiva.